apresentação hoje do Labs, né? Vou falar sobre Refactoring Database, a parte 2 dessa apresentação, sobre o projeto do Labs da Luisoft. O objetivo, na verdade, dessa apresentação? Na apresentação passada, a primeira apresentação sobre Refactoring Database, eu falei sobre alguns conceitos que eram necessários para que a gente pudesse começar, né, a falar sobre as práticas, na verdade, de como aplicar esses refactors. Então, dei alguns exemplos também na apresentação passada, mas assim, bem simples, bem superficial. Agora nós vamos poder ver alguns exemplos mais avançados, alguns exemplos assim, talvez até mais voltado, na verdade, para o que nós estamos acostumados. Então, o objetivo aqui dessa palestra é apresentar estratégias de refactor, né, e alguns exemplos práticos de cada categoria. Então, vocês lembram que eu falei das categorias? Vou relembrar um pouquinho aqui a definição de cada uma das categorias de refactor, né, e vou dar alguns exemplos práticos. Então, primeiro vou fazer aqui dar algumas dicas, na verdade, que eu achei no livro, e vou fazer algumas considerações também. Então, a primeira consideração: nenhuma arquitetura deve ser tão rígida a ponto de ser inalterável. Então, toda vez que estiver construindo um projeto de banco de dados, é sempre importante pensar o seguinte: um dia pode ser que seja necessário alterar isso. Não é bom fazer as coisas muito genéricas, né? Porque senão também você vai fazer coisas que nunca vai ser usado. Mas também não é bom criar uma estrutura rígida demais, porque depois, quando você tiver que fazer alteração, você vai ter muita dificuldade. Então, tem que ser consciente, né? Não fazer muito genérico, mas também não fazer uma estrutura muito rígida, de forma que tem dificuldade para alterar depois. E aí não pode se iludir, né? Você não pode se iludir achando que o seu modelo está perfeito, que nunca vai precisar ser alterado. Inclusive, na metodologia de Scrum a gente aprende isso, né? Que as coisas vão melhorando, né, a cada passo. Então, você construir uma estrutura, construir uma arquitetura, no passo seguinte você vai melhorar, vai refinar e assim por diante. Então, não pode se iludir achando, não, criei uma estrutura aqui, é perfeita, não vai ter alteração, é desse jeito, bater o martelo e pronto. E depois, quando você tiver que fazer alteração, você vai ter dificuldade, né? Então, uma consideração importante. Outras coisas, na verdade. As alterações de refactor precisam ser implementadas em pequenas partes, né? Então, não dá para a gente pensar no banco de dados como, por exemplo, o que nós temos, e pensar nele de uma forma global, de uma forma geral, e querer imaginar uma refactor gigante. Então, nós temos que isolar essas refactors, nós temos que detectar, na verdade, quais são as refactors que nós precisamos fazer, e isolar e fazer em pequenos passos, né? E conforme a gente for avançando, a gente vai melhorando até os que nós já fizemos e tal. Mas não dá para a gente fazer um projeto de refactor pensando no banco de dados inteiro, né? E é importante criar uma tabela de configuração de banco de dados. Para quê? Para a gente poder saber em que passo nós estamos. Né? Se a gente fala para fazer uma refatoração no banco de dados, a gente pode perder o controle, da verdade, até da versão do banco. Né? Que refactors já fiz? Em que ponto eu estou? Então tem que ter uma configuração do banco de dados, onde a gente grava lá uma chave, grava alguma coisa, um número de algum documento, enfim, dependendo de cada empresa, né? E a gente controla isso para saber, bem, nessa versão eu fiz isso, aquilo outro, nessa outra eu fiz isso, para a gente ter controle e saber o que já foi feito. Né? E a atualização é interessante também ser feita em lote. Né? Então, nunca fazer uma refactor e já liberar essa refactor. É importante que isso seja feito em lote, até justamente para que a gente tenha um tempo ideal para poder testar, validar, né? Então, garantir que as coisas estão funcionando. Escolher um período de transição, de depreciação, vou falar um pouquinho também desse período aqui, é suficiente. Né? Então, também não pode se iludir e achar que não, só porque nós temos um sistema só, ou porque são só 2 sistemas que acessam essas tabelas aqui, nós vamos fazer aqui uma semana todo mundo vai ter que mudar e pronto, acabou. Tá? Então não tem como fazer isso, a gente precisa ser realista, né? Se tem código legado, se tem selectzinho, por exemplo, em JSP, então a gente tem que levar tudo isso em consideração, levar tudo isso em conta para decidir o período de transição. Né? Então quem participou da apresentação passada sabe do período que eu estou falando, mas mesmo assim nós vamos relembrar alguns exemplos do que é esse período de transição. E encapsular acesso ao banco de dados, né? Coisas que nós já temos, né? Que usar, por exemplo, um framework de persistência para mim não ter selects no código, numa classe, num service, no JSP, porque depois quando você tiver que fazer uma alteração, você vai ter que sair caçando quais são os lugares que
acessa uma determinada tabela, uma trigger, uma procedure, né? E tendo um framework de persistência, você vai mexer apenas em um lugar, né? Então essas aqui são algumas dicas e considerações que a gente precisa levar em conta na hora de fazer uma refactor. Agora, vamos relembrar aqui as categorias, né, de refactoring para a gente poder começar a falar sobre elas. Então, estrutural. Então, estrutural é a mudança em estruturas, né? Então, pequenas mudanças na estrutura. Renomear uma tabela, renomear uma coluna, mover uma coluna de lugar, mexer na estrutura dos objetos. Qualidade de dados. Melhora a qualidade da informação. Né? Então, nós vamos ver alguns exemplos disso daí, mas, por exemplo, eu tenho uma informação lá que é varchar e é uma string, e eu preciso que essa informação seja número, né? Número de telefone, número de CPF, número, contatos, tem muitas informações, inclusive no nosso banco de dados, que tem essa situação, né? Nós precisaríamos que fosse número, fosse um e-mail, que a gente garantisse que aquele é um e-mail, mas a gente tem um número, tem um monte de coisa misturado lá, tem, enfim, não tem padrão na verdade, né? Cada um digita o que quer. Então, qualidade de dados, a gente resolve esse tipo de coisa. Integridade referencial, né? Que são melhorias que a gente faz para garantir a integridade e as referências dos dados. Arquitetura, que melhora de forma global, né? A interação entre os sistemas e o banco de dados. Métodos, mudanças para melhorar os métodos, então renomear, colocar uns nomes melhores para procedures, né? Melhorar acesso a essas procedures, também entra nessa parte de método. E a transformação sem refactor, né? Nós estamos falando de refactor, existe também transformações sem refactor, que são mudanças que eu não vou precisar refatorar porque não existe ainda. Por exemplo, a inclusão de uma nova tabela. De repente eu vou refatorar uma coisa, só que eu vejo que eu preciso inserir uma outra tabela. Então essa parte da tabela eu não vou refatorar porque não existe ainda. Então é uma transformação sem refactor. São muitas coisas que nós temos, muitas possibilidades, principalmente na estrutural. Não dá para falar de todas, né? Mesmo porque nem todas interessam para a gente agora. Depois, se alguém tiver vontade, se alguém, né, tiver interesse, pode depois pesquisar. Temos o livro aí que explica detalhadamente cada situação, mostra a estratégia e assim por diante. Vou falar das que eu considerei mais importantes, né, para a gente poder saber aqui. Mas o que a gente pode fazer em estrutural? A gente pode, por exemplo, dropar uma coluna, uma tabela, uma view, introduzir colunas calculadas, introduzir surrogates key, né, que a gente usa pouco aqui, mas chamadas chaves burras ou as chaves auxiliares, né, fazer merge de coluna, de tabelas, mover colunas, renomear tabelas, renomear view, né, views, substituir também colunas que contenham muitas informações para uma tabela, por exemplo, endereço. Em alguns bancos de dados, acho que até o Fusion que nós trabalhamos é assim, né? Endereço é tudo numa coluna só. Então tem nome da rua, número, complemento, bairro, tudo no mesmo lugar. É uma boa prática você ter uma tabela de endereços que tenha tudo separado, número separado, CEP, tudo separadinho, né? Não tudo numa coluna só. Então isso também entra na categoria estrutural. Substituir uma coluna, substituir também relacionamentos para muitos, né? Então, para não ter dados duplicados, então você substitui por uma tabela associativa, substituir surrogates key por chaves naturais, não sequenciais, fazer um split, né, de coluna ou de tabela, né? Split é fazer divisão, né? Então dividir uma coluna, de repente tem uma coluna que tem mais informações do que ele deveria ter, então você dividir em duas colunas, ou tabelas também, de repente tem tabelas que têm responsabilidades, deveria ter uma responsabilidade só, tem mais de uma, então você dividir isso daí. Antes de falar estrutural, eu queria falar quais são os problemas comuns, né, que a gente vai encontrar nessa categoria. O primeiro delas é o seguinte: selects in views. Então, selects in views, definições de triggers em procedures são problemas que a gente encontra na categoria de estrutural. Por quê? Se eu vou, por exemplo, renomear uma coluna, mover uma coluna, né, mexer no objeto, eu tenho procedures, eu tenho triggers, né, eu tenho views que acessam essas colunas. Então eu vou ter que descobrir aonde estão essas informações, aonde estão esses objetos que estão referenciando as minhas colunas para poder alterar, né, todos eles. Então, se você não tem um controle, é difícil saber onde que estão esses dados, né? Então, um exemplo, uma sugestão que eu dei aqui é que nós podemos fazer o seguinte: podemos fazer uma select na tabela user object, né? E procurando, por exemplo, as triggers que estão inválidas, né? Então, eu faço uma select, tem um exemplo aqui, né? Faço uma select nessa tabela procurando o que está inválido. O que está inválido, na verdade, é o seguinte: está com erro, né?
Então, a chance de eu ter quebrado com a minha refatoração é muito grande. Por isso é importante também esse tipo de select estar nos testes antes de eu começar a fazer a refactor. Então, primeiro eu tenho que saber se já não tem alguma coisa quebrando antes de eu aplicar a minha refactor, antes de eu aplicar a minha alteração. Por quê? Depois, quando eu apliquei a minha alteração, eu rodo isso daqui. Se não tinha nenhuma aí, fui eu que fiz. Então, eu sei que aquelas lá são as que eu vou precisar mexer, são as que eu vou precisar alterar. Se eu não tenho os controles antes, né, eu vou ter que sair caçando. De repente já tinha um bug lá, já tinha algum problema, assim por diante. Então, nessa tabela User Objects, você pode procurar trigger, na verdade qualquer tipo de objeto, trigger, procedure, tabelas, né? E também tabelas que usam foreign keys, né? Que esse é um problema, assim, é difícil não que você está fazendo uma refatoração, porque você tem uma outra tabela que referencia aquela tabela, aquela coluna, daí você precisa mover, ela não vai deixar, porque vai dizer que tem integridade, você precisa descobrir então aonde que tem essas foreign keys, então é um negócio complicado. Eu fiz a refactoring do pedido e tive esses problemas, né? Daí aproveitei e coloquei a select que eu usei para resolver esse problema, né? Então o que eu fiz? Tem uma tabela chamada All Constraints, né? All Constraints, na verdade, e tem uma tabela chamada também All Constraint Columns, né? Que na verdade são as colunas das constraints. Então eu fiz uma select onde unia todas as constraints e mandava procurar as constraints que estava referenciando uma determinada tabela de uma determinada coluna. Eu achava então todas as foreign keys que estavam apontando para a coluna que eu estava alterando. Tá? Com isso eu tinha o nome da coluna, o nome da tabela, eu ia lá desabilitava essas foreign keys, ou até mesmo apagava elas, porque estava sem padrão de nome, uma estava como cis, não sei o que e tal. Então, já que eu estou fazendo a coisa certa, eu apago elas para criar depois certinho, né? Então, essa select aqui já nos ajuda a descobrir as foreign keys que eu vou precisar mexer. Outra coisa é o período de transição. É difícil, né, decidir o período de transição, porque o período de transição é o período onde nós vamos decidir o tempo em que eu vou deixar, né, o tempo em que eu vou aplicar de fato a minha refactoring, né, que eu vou falar, olha, mudou. Então, esse tempo é o período que os desenvolvedores, as equipes, as outras empresas vão fazer as alterações necessárias para atender a minha refactoring. Então, decidir esse tempo é muito difícil. Por quê? Porque eu tenho que ter domínio total de tudo que está acessando aquela informação. Então, por exemplo, hoje para a gente talvez seria um pouco mais fácil, porque a gente já refatorou muita coisa, né, no código. Mas quem é que sabe todas os JSPs, por exemplo, que acessam uma determinada tabela de produto? Né? Se eu tivesse que mexer lá, quais são os JSPs, quais são as classes, quais são os lugares que eu vou mexer? E se eu tenho um cliente externo, quanto tempo esse cliente vai demorar? Então eu vou ter que combinar com ele, então é muito difícil decidir isso. E outra é as triggers circulares, que foi na pergunta do André Faria na apresentação passada, né? Como que eu resolvo o problema quando eu tenho um trigger circular? O que é trigger circular, gente? É o seguinte, eu vou pegar uma coluna de uma tabela, vou jogar para uma outra tabela. E aí eu vou construir duas triggers, né? Uma para a tabela A e uma para a tabela B, porque toda vez que eu inserir dados na A, eu inserir, atualizar, ou deletar, eu preciso aplicar essa alteração na B. Quando eu fizer na B, eu preciso também fazer na A. Isso durante o período de transição. Né? Porque o período de transição é o período que eu aplico a minha refactoring, mas eu não posso mudar ainda o meu esquema. Eu não posso mudar a minha estrutura. Por quê? Porque o pessoal ainda está mudando. Então, enquanto não acabar o período de transição, eu não posso mudar, falar, olha, apagar a coluna ou apagar a tabela. Ela tem que existir. Então, eu tenho que fazer as duas em paralelo. Eu tenho que controlar isso, eu tenho que sincronizar essas informações. E aí a trigger circular, o que ela faz? Inserir dados na tabela A. Aí ela dispara, insere na tabela B. Aí a B vai, tem uma trigger, dispara na A. E as duas ficam lá, uma disparando para a outra e fica num loop infinito aí, né? Nunca acaba. Daí qual foi a solução que eu pesquisei aqui? No livro não tem uma definição, tem na verdade esse problema, mas não tem uma explicação de como resolver. Eu conversei com as pessoas, conversei com o Daniel, conversei com alguns DBAs e encontrei aqui uma solução. Esse foi um exemplo que eu criei aqui. Cadê o substrato que eu acho que é melhor para mostrar para vocês. Tá? Esse aqui é o código de trigger. Tá? Talvez para muitos seja um pouco diferente, né? Talvez muitas pessoas não tenham feito uma trigger, mas eu vou explicar na verdade qual foi a ideia, né, que eu tentei mostrar aqui nessa trigger. Não é a melhor solução, tá? Não é, na verdade, triggers circulares têm que ser evitadas, né?
tem que ser evitadas, mas é uma solução. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma trigger, que toda vez que eu fizer alguma coisa numa tabela chamada tabela, né, ele vai refletir na tabela 2, né, vai sincronizar para a tabela 2. Aí eu verifico, está deletando? Está, então deleta. Por quê? Se não existir o registro, não vai dar pau nenhum, simplesmente não vai deletar nada. Então não preciso controlar se existe na outra ou não. Agora aqui vem um detalhe, eu estou inserindo uma informação. Se eu estou inserindo, eu preciso verificar se esse registro já não existe na minha tabela que eu vou inserir o dado, né? Eu preciso verificar se já existe. Se já existe, então eu não faço nada. Certo? Ou seja, eu não vou forçar outra trigger, eu não vou chamar outra trigger, porque eu não vou fazer nada, já existe lá. Agora, se não existe, aí o que eu faço? Faço um insert. No update, a mesma coisa. O update eu faço uma verificação a mais. Eu verifico se o meu registro que eu estou atualizando é igual ao que já está lá. Se é igual ao que já está lá, eu não vou fazer nada, né? Vou dar update de graça, então eu não vou fazer nada. É diferente? É null, porque se for null também, não vou mexer. Né? O exemplo que eu citei aqui, essa coluna é not null, então se já está null, não vou mexer na outra, né? Na outra tabela. Tá? Mas a ideia, na verdade, é o seguinte, qual foi a minha ideia para mostrar para vocês aqui como resolve o trigger circular? Você tem que ser aquela de if, você tem que verificar antes de você executar de fato a alteração. Por quê? Se eu não fizesse isso e eu tentasse inserir um registro que já tem na outra tabela, provavelmente iria dar erro, né? Ia disparar um erro aqui, ia dar pau, porque ia dar erro de chave primária. Né? Se não tivesse chave primária na outra, eu ia inserir dado duplicado, essa ia chamar a outra, e enfim, elas iam ficar nesse loop que eu expliquei para vocês no começo. Então essa aqui é uma solução. Não é a mais performática, né, porque eu tenho que fazer, toda vez que eu inserir, eu tenho que fazer uma select, por isso é importante ter um ID nessa tabela, se não tiver eu vou ter que criar. Né? Então vejam que fazer uma refactory não é algo tão simples. Então se essa tabela, por exemplo, não tivesse um ID, eu teria que criar um ID para ela, colocar lá um sequencial para todas, tal, fazer as duas ficarem iguais para eu poder começar a fazer esse tipo de controle. Então essa é a resposta para a pergunta que o André Faria fez. Então um exemplo simples, o mesmo exemplo que eu usei na apresentação passada, que era como renomear uma coluna. Vejam bem, eu tenho isso aqui é muito comum e bem simples. Então eu tenho uma tabela chamada Customer, que tem uma coluna chamada Customer ID e uma chamada FName. Na verdade é o primeiro nome, só que o field está abreviado com F só. Então agora estou adotando boas práticas, tal, não vou chamar mais F, vai chamar first mesmo. Então eu vou precisar mudar esse nome. O que eu faço? Durante o período de transição, eu vou ter as duas colunas. Então eu vou criar uma coluna nova chamada first name, só que eu vou deixar ainda a coluna FName. Só que aí nessa FName, o que eu faço? Eu coloco um comentário dizendo quando é que ela vai deixar de existir. Então no dia 14 de novembro, né, de 2007, essa coluna vai ser dropada, vai ser excluída, certo? E crio uma trigger para sincronizar os dados que eu inseri nessa coluna, eu atualizo na FName. Inseri na FName, eu coloco na first name, para ter os dados nas duas colunas. Isso por quê? Suponhamos que eu sou um provedor de banco de dados, e eu tenho o Bolha e tenho o Wellington, que são clientes. E os dois usam esse mesmo sistema, por exemplo. Né? E cada um deles tem um sistema que acessa esse banco de dados. Aí eu fui lá e falei para o Well, eu preciso que você faça uma alteração, tal, eu vou mudar de nome, então muda no seu sistema. O Wellington foi lá e fez a refactory rapidinho, terminou, terminei. Só que aí o Bolha demorou um pouco mais, né? Tal, tem muitas coisas para fazer, demorou para fazer. Então, tudo que o Well estiver inserindo, o Bolha vai conseguir ver por quê. Porque eu vou estar colocando na antiga também, que o Bolha está usando. Da mesma forma que o Bolha colocou na antiga, eu vou conseguir ver na nova do Well, por quê? Porque eu sincronizei. Entendeu? Então por isso no período de transição você ter as duas. Acabou o período de transição, eu dropo a coluna e dropo a trigger. Daí vocês já veem que eu preciso então ter um outro controle, que é um controle para saber quando é que eu tenho que dropar cada coisa. Por isso que eu falei da atualização em lote, que é importante. Porque se eu fosse para cada tabela eu criar uma data, todo dia eu vou ter que ficar olhando, deixa eu ver o que eu tenho que apagar hoje, né? Então, o legal é fazer isso aí em lote, porque eu defino que, por exemplo, uma vez por semana eu vou dropar tudo, né? Tudo que está naquele lote. Né? Então, fica mais fácil para a gente poder controlar. É difícil de ficar vindo para cá, tem jeito. Aqui é um exemplo da trigger, tá? Eu não vou comentar porque acho que nem vai dar tempo, senão a gente não vai conseguir falar tudo. Mas essa trigger aqui, o que ela tem diferente da outra? Aqui eu estou fazendo na mesma tabela, não estou inserindo dados em outra tabela. Então, uma coisa que eu preciso verificar aqui
se esse nome que eu estou colocando, né, se esse dado que eu estou colocando não é null, e se ele não é o mesmo que já está na outra coluna. Porque de repente eu estou inserindo um dado que já está na outra coluna, então não vou fazer nada. Basicamente é isso, tá? Que está sendo feito nesse código. Agora um outro exemplo aqui sempre interessante, de coluna calculada. Então nós temos uma tabela custom e uma tabela account. Então, tabela cliente e tabela de contas. E a minha conta aqui tem um balance, que seria um saldo, isso. Saldo da conta, o valor dentro da conta. Então, para cada cliente eu tenho várias contas e cada conta tem um saldo. Suponhamos que eu tenho um sistema, só que eu não gostaria de toda vez que eu fosse obter um cliente, eu tenho que ficar pesquisando todas as contas para saber qual é o saldo dela. Isso parece muito com algo que a gente precisou fazer, né? Que é o pedido e itens do pedido, não é isso? Então, o que eu faço aqui nesse caso? Nesse caso aqui eu nem preciso ter um período de transição, por quê? Porque eu não vou alterar a estrutura, eu vou só dar uma melhorada, então não vou precisar, não vai... Quem está usando não vai sentir diferença. Então o que eu faço? Crio uma coluna aqui na tabela custom e crio uma trigger que vai sincronizar isso para mim. Então toda vez que eu fizer uma alteração, por exemplo, na balance, mudou o saldo da conta, mudou o saldo dessa conta, eu vou pesquisar todos os registros, na verdade, dessa conta, ou seja, quem são os donos dessa conta, e vou atualizar o saldo dela lá. Entendeu? Seria, por exemplo, uma ideia para o pedido. Há controvérsias, né? Controvérsias de tempo, toda vez que eu atualizar, vou ter que ficar recalculando e tal, então depende muito. Mas enfim. Então primeiro você precisa, nesse caso, determinar a estratégia de sincronização. Aqui está a controvérsia. Né? Por exemplo, toda vez que eu for alterar um pedido, um item em um pedido, eu vou ter que recalcular todos os itens e gravar na minha tabela pedido, por exemplo. Isso é bom porque quando eu fazer a select, a minha select vai ser vou usar uma tabela só, vai ser hiper rápida, né? Quando eu for fazer a consulta. O difícil vai ser toda vez que eu for inserir, eu tenho que ficar recalculando tudo. Né? Então tem que pesar isso daí, você definir essa estratégia de sincronização. E determinar a seleção para fazer parte do cálculo, adicionar a coluna e então implementar a estratégia. Isso aí que são os passos, na verdade, da estratégia para fazer isso. Né? Aí tem aqui uma trigger, também não vou comentar a trigger, né? Mas dessa trigger é o que eu te falo para vocês. Então toda vez que eu inserir um registro, eu crio uma variável, daí eu percorro todos os itens, ou melhor, eu procuro todos as contas dessa conta que eu estou alterando, para saber quais são as outras contas que são do mesmo cliente, para fazer o cálculo e aplicar no saldo do cliente lá calculado. Esse aqui é um merge de colunas, né? Então vou fazer um merge de colunas. Essa aqui é um exemplo um pouco diferente da que eu tinha falado para vocês, que era do endereço dividir. Aqui eu quero juntar. Tá? Por que eu quero juntar? Porque, por exemplo, eu tenho aqui uma área, um código de área, que seria um DDD e tem o telefone. Então, por que eu vou criar uma coluna com DDD, uma coluna com telefone, se eu, na verdade, deveria ter o telefone e o DDD junto, né? Geralmente, quando você fala em telefone, você tem também o código da área junto. Então, eu crio uma coluna só e vou juntar as duas. Mesma coisa, período de transição, tem que ter a coluna nova e as duas colunas têm que existir, com comentários e tal, criar uma trigger para sincronizar isso daí. Então, basicamente, quase todos os effectors que vocês forem ver, vai ser desse jeito, tá? Coluna antiga, coluna nova, ou tabela antiga, tabela nova, período de transição, acabou, dropa trigger e assim por diante. Aqui eu vou fazer um merge de tabelas. Então, ela é de coluna, esse aqui é de tabela. Então, eu tenho uma tabela aqui. Esse aqui já foi um exemplo do cara que ele generalizou demais. Então, ele pensou, vou fazer uma tabela de employee, vou fazer uma tabela de employee identification. Pensando que eu podia ter muitas informações aqui, então, em vez de ficar colocando numa tabela só, eu vou dividir. Só que aí depois ele viu que não ficou legal. Né? Melhor se eu tivesse tudo numa tabela só, porque não são tantos dados, são 3 colunas só. Não compensa eu ter uma tabela para 3 colunas, se cada um vai ter um registro só ali. Né? Então, o que eu faço? Eu vou precisar pegar as informações dessa tabela, jogar na outra tabela, daí no mesmo esquema eu fico num período com as duas tabelas, e aí eu preciso criar duas triggers de sincronização, igual aquelas que nós fizemos, que eu mostrei para vocês no começo, né? Que tudo que eu inseri aqui eu vou ter que aplicar na outra, aplicou nessa, aplica nessa outra e assim por diante, tá? Essa daqui de
de tabela, ela talvez seja um pouco até mais complicada que a outra, porque ela, além de, assim, de mexer num objeto, ela está mexendo em dois. Esse objeto, Employee Identification, vai deixar de existir. Né? Então, esse é um caso que eu tenho que tomar muito cuidado, né? Porque eu posso quebrar muita coisa. E aqui vou fazer uma movimentação de coluna, que se aplica naquele exemplo que eu mostrei para vocês no começo. Tá? Então eu tenho uma tabela na Customer e eu tenho lá o saldo da conta. Só que eu pensei, pô, é melhor eu ter um saldo da conta em cada conta. Né? Não faz sentido eu ter um saldo no cliente se para cada conta eu preciso de um saldo. Né? Esse aqui, por exemplo, pode ser um exemplo de que eu só tinha uma conta no começo, só que agora eu tenho várias contas e eu preciso mover essa coluna para lá também. Tá? Um effector bastante comum. Então, mesmo esquema, fica nas duas tabelas as colunas, né? Sendo que na Customer eu preciso colocar a data de remoção, data que eu vou apagar, fazer o sincronismo das duas. Então, eu mostrei para vocês, basicamente, a mesma coisa. Daí, na hora de fazer a inserção, eu preciso fazer aquelas verificações, se já não existe, assim por diante. Agora vamos passar para o próximo aqui. Então, o que a gente pode fazer em qualidade de dados? Qualidade de dados vai fazer bastante coisa também. Mas eu vou falar desses que eu coloquei com asterisco aqui. Tá? Do CapTable. O CapTable a gente brincou um pouquinho quando a gente foi fazer o Fusion, né? A gente falou, caramba, o cara precisa de uma select aqui, de uma tabela que parece mais que era escrever de índice, né? Só que você vê, ela aparece na Refactoring, né? Até como boa prática, você tem uma no CapTable. No CapTable, gente, é uma tabela de consulta. Tá? Eu coloquei ela aqui, mas é legal, interessante. Então eu posso aplicar padrões de código, padrões de tipo, fazer uma consolidação de estratégia de chave, dropar uma coluna de constraint, tá? Não dropar a coluna, mas dropar a constraint que está aplicada naquela coluna, colocar um valor padrão para uma coluna, então de repente tem uma coluna que não pode ser nula e tem um valor padrão. Então eu preciso colocar esse valor padrão, colocar esse default lá, colocar uma coluna que eu não posso aceitar nulo, né? Então se não aceitar nulo eu vou colocar lá também nulo, nula, né? Introduzir uma constraint, introduzir um formato padrão, né? Introduzir valores padrões, né? Enfim, vou falar basicamente desses 5 aqui do CapTable, né? Então, antes de falar sobre como eu tinha falado no outro, eu vou falar também os problemas desse daqui. Então, quais são os problemas da qualidade de dados? Bem, o primeiro problema é constraints fixas quebradas, né? Então, aquele exemplo do check constraint. Check constraint é uma prática que era comum antes, né? É bastante comum. Na própria coluna, você já definir o que ela aceita, né? Então, por exemplo, saldo. Você fala que saldo tem que ser maior que 10, por exemplo. Não aceito saldo menor que 10. Então, na própria coluna, você já ia lá e checava lá o valor. Então, quando inseria o dado, já checava se aquilo era válido ou não. Então, era um tipo de constraint rápida que você fazia na definição da própria coluna. Então, views também com condições fixas na clause where também. Então, é difícil porque você tem views lá que faz where, não sei o que, e tem um valor, um número lá. Então, e aí você, caramba, e agora, né? Você vai mexer na qualidade de dados. Se eu tirar esse número aqui, o que vai acontecer? Né? Então, é complicado. Procedures com variáveis fixas também, para fazer cálculo. Então, procedures que têm valores exatos. E aí você fala, e agora, né? Se eu mudar esse valor, será que vai quebrar? Será que não vai? Será que se eu mudar o formato lá, vai mexer em alguma coisa? Então, são coisas que você precisa analisar antes de você começar a fazer. E o update de dados, que é concorrência. Então, na hora que você vai aplicar de fato isso daí na produção, você tem um problema no CapTable. O que está no CapTable? Eu tenho uma tabela chamada Others e ela tem uma coluna chamada Estado aqui, State, que é um char de 2, certo? Bem, isso para mim não me ajuda muito, porque suponhamos que a sigla da Filadélfia é FL. O que é FL? FL pode ser muita coisa, certo? Não define nada. Então, se eu vou, por exemplo, fazer uma tela, e nessa tela eu vou poder consultar, por exemplo, os endereços, vou poder consultar por estado. Como é que eu vou listar quais são os estados possíveis? Para fazer isso, eu teria que fazer um enum, mas aí eu teria que ter todos os estados possíveis, isso no código, né? Ou então eu teria que
fazendo select nessa tabela, pegando distint de estado e colocar todos, mas eu colocar sigla. Se o cara não conhece sigla, e sigla para cidade é difícil. Para país, para estado até que vai. No caso, nossos estados aqui, tudo bem. Mas é bom você colocar o nome do estado para não ficar dúvida, porque a pessoa fica, somente o usuário vai ter que interpretar, né? Ele vai ter que saber que a sigla da Amazonas, por exemplo, é AM. Né? Então, se o cara não sabe que é AM, ele vai ter que... Enfim, vai ser difícil. Então, qual que é a ideia do lookup table? Eu crio uma tabela de consulta. Então, eu crio uma tabela chamada state estado, né? E lá eu coloco uma referência, na verdade a tabela address vai referenciar essa coluna estado, e nessa coluna estado eu vou colocar um nome para ela. Então, FL, eu sei que é Filadélfia, então eu vou escrever o nome Filadélfia. E na hora de exibir na página, eu vou mandar o quê? Filadélfia. Entendeu? O cara vai fazer a select pelo nome. Então isso eu evito de usar enum, né? Quando eu for fazer uma consulta pelo nome da pessoa, eu vou conseguir. O pessoal do Fusion pediu para a gente fazer isso, para eles poderem constar pelo nome, por exemplo, do vendedor. Né? Então a gente inseria lá várias informações do vendedor, tinha várias coisas lá que para o vendedor, inútil. O que o vendedor precisava saber? O nome, ele não precisava saber código, não precisava saber qual é o código da Ubisoft, e ele precisava saber o nome do cara. Então, o que eles faziam? Em vez de dar um select lá e tal, eles faziam esse exemplo de lookup table, a gente inseria essa tabela, que servia como se fosse uma espécie de índice. Então, ficava ordenado lá pelo nome do vendedor, o cara trazia o vendedor, buscava e ia buscar o dado nas tabelas que ele precisava. Entendeu? Então, essa é a ideia aqui de lookup table. Aqui eu coloquei embaixo o exemplo de como fazer isso, né? Criando a tabela, inserindo o dado na outra tabela e setando aqui os valores. Então, para isso eu vou ter que fazer, lógico, um depara em todos os estados, né? No caso, ou no meu registro que eu quero criar essa lookup table para poder fazer essa tabela indexada. Aqui aplicações de códigos padrões. Né? Então, nesse exemplo aqui, deixa eu só me achar. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma tabela que eu tenho antes e tenho depois. Então, uma referencia a outra, tá? Address e country, uma está referenciando a outra. Só que repare que nesse country code aqui eu tenho o SA e tenho o S só. Só que no meu country não tem uma referência para o S. Não existe o S. Né? Ou seja, isso aqui está despadronizado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, fazer uma padronização. Né? Colocar todo mundo igual. Então também isso aqui entra na qualidade de dados. Eu vou ter que descobrir, né, todo mundo que deveria ser igual e atualizar esses dados aí. E o outro exemplo é o de tipo, né? Esse é de tipo. Então eu tenho aqui Customer Branch e Employee. Então, olha só, nesse exemplo aqui eu estou falando do telefone. Então eu tenho um telefone com int, outro tem um telefone com char, tenho fax, tem um telefone com tamanho 15, tamanho 20, então, ou seja, não tem um padrão. Eu estou falando de telefone, mas cada tabela entende de um jeito. Pode ser que elas tenham sido feitas em tempos diferentes, em épocas diferentes, em projetos diferentes, e aí cada um entendeu de um jeito. Agora eu preciso padronizar. Então eu preciso definir primeiro qual é o padrão. Né? Vai ficar o quê? Qual é o nome vai ficar? Esse. Qual é o padrão? É inteiro? É número? É esse. Então define o padrão, cria uma coluna em cada uma das tabelas que eu vou padronizar, né? Durante o período aqui de transição, deixo logo as colunas antigas, como um padrão que nós temos visto aqui, e aí eu faço junto, na verdade, as informações que preciso juntar, padronizo as informações. Aí essa aqui é um pouquinho difícil, porque se tiver espaço eu tenho que tirar, se tiver traço eu tenho que tirar traço. Então, a introdução de uma constituinte também, tá? Como eu falei para vocês, eu não acho que é uma boa prática, mas é um exemplo de como fazer uma constituinte direto na coluna. Então, por exemplo, crédito, limite de crédito. Então, eu defino que o meu limite de crédito tem que ser menor que 5 milhões, é isso? 50 mil. 50 mil. E aqui eu coloco o nome que eu quero para essa constituinte. Se eu tentar inserir qualquer coisa aqui, fora desse range aqui, não vai aceitar. Tá? Então, eu não preciso criar alguma constituinte, eu posso definir no próprio nome dela, tá? Na própria definição. É um exemplo também. Aqui também a definição de padrão de formatos, então é aquele exemplo que eu falei para vocês, eu tinha colocado, só que eu coloquei depois. Mas por exemplo, aqui fazendo aquelas replays que eu falei para vocês, então aqui tem um parênteses, um traço, um ponto e
final vai virar tudo isso daqui. Então eu preciso fazer todos os replaces aqui para poder padronizar. Vocês veem que é um negócio bem trabalhoso, né? Não é simples. Tá. Integridade referencial. Integridade referencial, eu adiciono uma foreign key, adiciono uma trigger para calcular a coluna, introduzir um delete cascade, introduzir um delete, né? Forçar um delete, também forçar um soft delete e criar um trigger para score. Tá? Na hora de definir a minha foreign key, eu preciso ter um padrão. Até como eu comentei com o Daniel uns dias atrás, a gente deveria definir um padrão para as nossas foreign keys. Por quê? Um chama de FK, o outro coloca FK o nome da coluna, o outro FK no tabela, e aí na hora de você procurar no FK, você nunca sabe qual que é o nome que está, e outros não colocam nada, né? E aí fica aqueles nomes CIS, não sei das quantas lá, que é o padrão que o Oracle vai dar para construir. Então, o que é importante? Definir o nome da FK. Um padrão que você segue é você colocar FK, underline, o nome da tabela, o nome da coluna que você, o nome da tabela que você está referenciando e o nome da coluna que você vai referenciar se os nomes que tem nas duas tabelas forem diferentes, tá? Mas a nomenclatura é importante e precisa ter um padrão. Por quê? Um dia quando eu for mexer naquilo, eu sei qual é o padrão. Então eu sei que aquela coluna é uma coluna produto que está apontando para cada produto, então eu já sei como procurar, né? Não vou precisar ficar me matando para descobrir onde está aquela informação. Mas foreign key todo mundo está acostumado, acho que não precisa comentar, né, como é que faz uma foreign key. Isso aqui é interessante falar. Por quê? Eu tenho duas formas de definir foreign key. Às vezes as pessoas não conhecem isso daqui. Mas eu tenho a checagem imediata e a checagem só no commit. Então, por exemplo, qual que é a checagem imediata? É o padrão. Se você não fala nada, quando você inserir o dado, pau, né? Já diz, olha, foreign key violada, né? Constraint violation e tal, não foi encontrado a referência, aquela coisa e tal. Já vai dar o erro. Agora também você tem outro que você pode falar que você quer que verifica só no final. Então durante uma transação eu vou inserir um monte de coisa, eu vou apagar, vou fazer isso aqui e tal, mas eu só quero que verifique se aquela informação tem uma referência quando eu terminar. Tá? Então esse é um exemplo que a gente pode usar, né, quando eu estiver fazendo algo que eu vou alterar durante uma transação. Tá? Então isso aqui é importante. Tem diferença sim, de performance, né? De uma para outra. Eu não cheguei a fazer testes, mas enfim, são os dois exemplos que a gente tem aqui. Né? Então, adicionando uma trigger, que é fazendo a mesma coisa que a gente tinha feito de calcular lá, só que aqui eu estou fazendo uma trigger e estou inserindo uma tabela a mais, tá? Para poder fazer esse cálculo, para me ajudar a fazer esse cálculo aqui. Mas não vou comentar sobre isso aqui, não vai dar tempo. Então, introduzindo um delete cascade. O delete cascade tem que tomar cuidado com deadlock, com deletes acidentais, ou seja, vou excluir coisa que não precisa, e duplicar a funcionalidade, porque de repente no seu framework já faz esse cascade lá, com uns arroba, né, você vai e manda deletar também, vai tentar deletar no outro e vai dar pau. Então tem que tomar cuidado. O que é o delete cascade para quem não conhece? Tem esse delete cascade de cupom fiscal, né? Por quê? Se eu apagar o cupom fiscal, não me interessam os itens. Se eu não tenho cupom fiscal, para que eu vou querer os itens? Não é isso? Então, quando eu excluir o cupom fiscal, os itens vão junto. Né? Os itens vão embora junto também. Então, esse é o delete cascade. Né? A ideia delete cascade é isso. Só existe uma coisa se a outra existir. Então, precisa apagar também. Tem que tomar cuidado, como eu falei, com o deadlock. Né? Senão ele vai começar a fazer um monte de verificação, ir uma ponta para a outra e tal, e vai dar pau. Então, aqui tem o código, né? Mas eu não vou comentar sobre ele. E a última aqui é sobre a arquitetura. Qual que ela faz? Então a arquitetura é bem vasta, mas assim, não é muito assim que a gente está acostumado, porque a arquitetura ela vai mexer, na verdade, como eu estava falando antes, na forma com que as aplicações estão interagindo com o banco de dados. Aí entra framework, né? Entra várias coisas aqui, de coluna calculada e introduzir tabelas de leitura. Deixa eu mostrar outro para vocês que é mais fácil mostrar. Tá. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Tem uma tabela, tem uma história procedure, né? E eu quero fazer uma história procedure para uma determinada coluna, para uma determinada tabela, e eu vou colocar nessa procedure todas as funções que eu posso fazer nela. Então eu vou criar, eu vou apagar, eu vou dar update, eu vou calcular, enfim, vou fazer algumas operações, só que eu não vou fazer isso pelo meu framework nem pelo código.
eu vou precisar passar para uma procedure. Então eu falo assim para a procedure, olha, eu quero inserir um cliente, os dados são esses. Entendeu? E eu faço isso pelo banco de dados. Então o controle fica no banco de dados. Na empresa que eu trabalhava antes era assim, nada se fazia via select no código, nada. Tudo é no banco de dados. Tinha mais ou menos umas 3.700 procedures, né? No banco de dados que fazia isso. Se você precisasse fazer um select ID na coluna X, na tabela X, você tinha que fazer uma procedure para isso. Tá? E passar o parâmetro para retornar o valor. Então, algumas empresas fazem isso, deixam o controle no banco de dados. Isso geralmente quando tem mais de uma aplicação, né? Tem mais de uma aplicação fazendo, mexendo naquela informação, então você coloca o controle do banco de dados. As transformações que eu tinha falado para vocês são as transformações que não refactoring. A inserção de dado, né? A introdução de uma nova coluna, a introdução de uma nova tabela, de uma nova view e de atualização de dados. Então, são coisas novas que a gente tem que ser. Então, eu não vou fazer refactor porque é novo, eu já vou colocar no padrão. Então, isso aqui entra na categoria de transformações. Eu não falei de método justamente porque eu não acho necessário, porque a gente não trabalha muito com procedure aqui, né? Criação de procedure e tal, né? Renomear método. Então, como a gente não tem muito pouco, achei que ia ser desnecessário falar sobre ela. Só que eu prometi uma coisa que eu falei para vocês, que era do update, né? Na hora que eu fazer o update, o que eu posso fazer? Se eu vou fazer um update e eu estou usando, e tem gente usando lá. Então eu tenho duas opções. Eu posso fazer um lock em tudo e falar, olha, todo mundo vai ter que esperar eu fazer a transação, eu fazer as minhas alterações, né? Dou um lock geral na tabela e ninguém mais usa enquanto eu não terminar. Só que isso daí vai afetar a performance dos sistemas, né? Outra, que acho que é a mais recomendada, pelo menos é que o livro recomenda, que o autor recomenda, que é você fazer para cada registro. Então você vai alterar aquele registro, para fazer um update, fazer alguma coisa, você loca só aquele registro, altera, dá commit e assim por diante. Né? E essas atualizações é importante que seja feito num período menos usado, né? Madrugada, né? Tem que ser feito avisando o cliente, né? Todos aqueles passos administrativos que nós conhecemos, né? Sabemos bem, para não ter problema com as ofertas, tá? E pessoal, é isso. Desculpa ter passado corrido. Beleza, pessoal, é isso daí. Obrigado.